Prezado diretor, gostaria de agradecer pelas palavras de proximidade, com as quais desejou estar presente neste momento de doença em que, como já disse, a guerra parece ainda mais absurda. A fragilidade humana, de fato, tem o poder de nos tornar mais lúcidos em relação ao que dura e ao que passa, ao que nos faz viver e ao que mata. Talvez seja por isso que, com tanta frequência, tendemos a negar os limites e a evitar pessoas frágeis e feridas. Elas têm o poder de questionar a direção que escolhemos, como indivíduos e como comunidade. Com essas palavras, começa a carta do Papa Francisco ao diretor do jornal italiano Corriere della Sera, Luciano Fontana. A carta continua, mas hoje eu gostaria de destacar esse parágrafo como uma espécie de texto, como pretexto para falar sobre aquilo que neste período da Quaresma nos perpassa. A nossa condição frágil e a dimensão profética da fragilidade humana. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs do canal Paz e Bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta comunidade plural e de paz. Essa roda de conversa, como eu gosto de dizer, a esta meditação em voz alta, aqui aos domingos, em torno de temas que nos perpassam, temas que me tocam de forma particular. Essa carta do Papa, que foi divulgada pelo Vaticano na semana passada, me tocou profundamente, particularmente neste parágrafo. No seu início, temos aqui uma fala extremamente profética sobre a condição de vulnerabilidade, a condição de fragilidade, a condição deste ser lançado aí no mundo, não é? Em que nos foi cortado o cordão umbilical e que andamos à solta pelo mundo e que, diante desse andar, desse caminhar, desse peregrinar, a gente é perpassado ou deve, né, tomar essa consciência de nossa fragilidade, de nossa condição humana, na verdade. De repente a doença nos toca. De repente nos vemos numa condição de total dependência de um outro, de um profissional da saúde, enfermeiros, médicos, dependendo de familiares, amigos, pessoas que ali, não é? Tocam o nosso corpo marcado pela dor, pela doença. E aí estamos nós ali, né? Como somos, sem máscara, somos pessoas vulneráveis, somos pessoas em que a dor, a doença nos toca. Estamos aí para isso. E diante disso, como bem disse o Papa,
as guerras se tornam absurdas. Porque elas atendem a quê? A promoção de vida ou promoção de morte? O Papa luta, né, com auxílio da medicina, com o poder, sim, das orações. O Papa, amparado na força do Espírito Santo, luta pela vida. Assim como o povo palestino luta por sua sobrevivência, por sua vida, por sua dignidade, pela condição mesma de existir no mundo, de viver. E diante disso, o lucro dos senhores da guerra, das grandes indústrias, das armas, do grande mercado, que só perde, não é, para a pornografia e as drogas. E aí estamos nós. Isso, a fala do Papa no hospital, coloca exatamente essa dimensão. Ali naquele leito, um homem luta para viver. Não é o Papa, não é o sumo pontífice, não é a sua santidade. Ele ali é entre outros pacientes, que pacientemente esperam pela cura. O hospital é um lugar de passagem, não é um lugar para estadia e o ficar. É apenas uma pausa para que possa ser bem tratado, para que continue a vida. A condição natural das circunstâncias coloca o Papa ali, naquela cama de hospital. E daquela cama de hospital ele olha para a imbecilidade dos poderes que lutam por poder. Poder que se reveste de genocidas, chefes de Estado, que implementam esse genocídio. Netanyahu. Mas o que é a condição humana? Frágil, precária, perpassada pela dor. E isso faz pesar aquilo que é verdadeiramente essencial e aquilo que não é. Como eu anteriormente falei, o ser para a morte e a dimensão da nossa finitude nos coloca numa dimensão da eternidade do aqui e do agora, do tempo presente, de que é esse o tempo. Esse é o tempo fundamental. Mas ali, naquela cama de hospital, o Papa olha para essa dimensão e nos ajuda a questionar, a meditar sobre essa fragilidade e de como a gente gosta, não é? De se afastar das pessoas frágeis e feridas. Porque, como bem diz o Papa,
elas têm o poder de questionar a direção que escolhemos. Nos corpos mutilados de Gaza, nos mortos, nos feridos, nas mães que perderam seus filhos, nos filhos mortos, nos filhos feridos, nas mães feridas, nestes corpos humanos frágeis como nós, tocados pela imbecilidade de uma dor causada. Não é uma doença, algo que nos afeta, que nos, de repente, nos toca, mas algo implementado como indústria. Daí ser absurdo. Nestes corpos feridos, há um profundo profetismo. Há uma dimensão extremamente profética. Aqui, o ser humano pode compreender, diante destes que estão tocados pelas feridas, a gente pode ver a face do Cristo. Como eu sempre gosto de ressaltar, o corpo glorificado do ressuscitado, corpo assunto aos céus, o corpo de Jesus, passada a experiência da ressurreição, guarda consigo as feridas da crucificação. E isso é muito significativo. O corpo glorificado não aboliu as marcas da brutalidade humana. Antes, guardou consigo e, através disso, demonstrou essa capacidade de transmutar a dor em júbilo e vitória, alegria. Mas quando essa dor ela é negada, quando nos afastamos das pessoas frágeis e feridas, isso profeticamente nos chama a atenção para que talvez aquela carne, aquela ferida, aquela doença, aquele mal é uma crítica profunda à nossa forma de viver e encarar a vida como pessoa e como comunidade. E é nesse sentido que eu gostaria de deixar aqui essa meditação. Eu vou deixar o link da carta aqui na descrição do vídeo. Né? Caso você ainda não tenha lido, leia. A carta é extremamente profética. Eu fiz apenas uma meditação em torno do primeiro parágrafo, que por si só, né, merece vários programas. Mas fica então toque, fica então aquele chamado para perceber em você, ou talvez naquela pessoa que você acompanha no hospital, seu amigo, seu parente próximo, ou até mesmo você, a quem a doença tenha, não é, chegado próximo,
perceber essa dimensão da condição humana em que estamos, ao chamado a uma conversão, a um projeto diferente de sociedade. Por fim, eu deixo aqueles recadinhos de sempre. Se você não está inscrito no canal Paz e Bem, se inscreva, dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. E às 21 horas, aqui no canal Paz e Bem, de domingo a domingo, temos oração ao fim do dia. Venha rezar conosco. Vamos orar pelo Papa. Que Deus abençoe o Santo Padre, o Papa Francisco, que ele se recupere plenamente e seja para todos os cristãos e para os não cristãos sinal profético, neste reino, neste projeto de reino sem reis. Sintam-se todos e todas abençoados, abençoadas. Que Cristo conceda a nós a graça de negar nossos próprios interesses, de crescer em santidade, de tomar a nossa cruz e de o seguir. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, habite eternamente. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Até o próximo domingo.